Olá, professores, estamos de volta e nessa aula vamos discutir a Lei número 8.069 de 1990, no seu título 2, capítulo 4, que é o Estatuto da Criança e o Adolescente. Portanto, vamos caminhar, trilhar, pontuando principalmente algumas questões relevantes para que vocês façam uma boa prova. Primeiro, vamos fazer o seguinte: antes de adentrarmos ao Estatuto propriamente dito, vamos fazer algumas contextualização, ou seja, as primeiras aproximações, como eu gosto de falar. E isso, aliás, servem de comando. A Fundação CESP gosta de colocar essa parte contextualizada nos comandos para garantir um julgamento preciso das respostas. Primeiro, como crianças e adolescentes eram vistos pela sociedade, Estado e família antes da aprovação do ECA. Ou seja, nós vamos confirmar aqui que praticamente é uma questão que envolve preservação de direito, tratando-se, reconhecendo que a criança é um ser de direito. Primeiro, anteriormente, eram vistos somente quando estavam em situação de riscos para as violências e vulnerabilidade social ou quando provocavam delitos recebendo medidas de punição e correção. Portanto, o ECA rompeu com essa visão. Segundo, porém, tais medidas não tinham uma preocupação de inseri-los na sociedade ou resgatá-los por meio de ações educativas. O ECA também modifica essa postura anterior. Terceiro, a aprovação do ECA representou uma grande conquista para os movimentos sociais que lutavam pelos direitos da infância e adolescência brasileira. Portanto, vamos tratar agora os fundamentos que alicerçaram o estabelecimento do ECA, ou seja, algum mecanismo que serviram de alicerce para a consolidação em 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, o ECA buscou no artigo 227 da Constituição Brasileira as bases para a sua elaboração, ou seja, este artigo é a fonte primária que dá a origem ao Estatuto. Portanto, é bom ficar atento a essa observação. Muito embora raramente, mas o ECA, a Fundação CESP, pode acentuar isso aqui. Portanto, vamos ver o que diz o artigo 227 da Constituição Federal, que serviu de base, alicerce, para a promulgação, a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, um princípio fundamental. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Portanto, esse direito, esse fundamento que serviu de base para o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, vamos fazer um passeio antes de adentrarmos no Estatuto propriamente dito, ou seja, o ECA na escola, ou seja, a relação do Estatuto da Criança e do Adolescente com os princípios da escola inserida no seu contexto social. Portanto, o ECA constitui-se importante ferramenta de trabalho para os profissionais da educação em suas ações pedagógicas, como também orienta todo o sistema educativo. Muito embora é bom lembrar, né, que o Estatuto não trata de diretrizes e bases da educação. Nós já temos uma lei específica para isso. Mas é um campo específico que trata da preservação dos direitos. Segundo, é um instrumento que
Também garante as políticas públicas tão necessárias à infância e à juventude em situações de risco e de vulnerabilidade social. É importante essa observação, ou seja, garantir a infância e a juventude em situações de risco. A UECA vai tratar especificamente nesse ponto. Situações de risco e de vulnerabilidade restringe, diminui o raio de ação com relação à educação. Portanto, o ECA tenta restabelecer essa relação da criança, do adolescente com a escola. Ao contrário, isso aqui é importante, dos dizeres populares alardeados pela mídia e especuladores, o ECA não se apresenta como uma ameaça à autoridade do sistema educacional, e sim como um contentor das negligências promovidas contra crianças e adolescentes. No início do estabelecimento do ECA, houve uma série de controvérsias, de argumentos contrários, afirmando que o ECA iria, de sobremaneira, interferir no processo educacional. Então, ao longo da sua história, do seu estabelecimento, vimos que nada disso. É uma questão de preservação do direito, que a escola contribuiu para a exclusão dessas crianças. Portanto, a exclusão da criança, o direito que deve ser evitado, o direito de frequentar a escola e de permanecer, é um direito inalienável, consagrado em diversos documentos. Segundo, a garantia de prioridade compreende direitos fundamentais como educação, saúde, cultura, esporte e lazer, enfim, políticas públicas para a proteção da infância e a juventude. Portanto, professores, a escola, além de instruir e educar, deve assumir junto com sua comunidade a função de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes correspondendo. Ponto. O que vamos fazer agora, nesse exato momento, é uma relação, ou seja, como citei anteriormente, a Constituição de 27 garante, ou seja, civil de alicerce para o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no artigo 227 da Constituição Federal, e o artigo 4º do ECA é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, o poder público aqui envolve todas as instâncias, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Isso aqui estabelecido no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o mais importante, a nossa LDB, em seu artigo 32, parágrafo 5º, ou seja, o parágrafo 5º do artigo 32, que trata da inserção dos conteúdos no ensino fundamental dos direitos da criança e o adolescente. Portanto, citamos 3 pontos referenciais que dão suporte ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, professores, agora sim vamos discutir, vamos trilhar agora, vamos adentrarmos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no seu capítulo referente ao direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Então, inicia no artigo 53. Então, vamos fazer um passeio por esses artigos e destacar alguns pontos importantes que serão objetos da prova de vocês. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando-lhes os seguintes. Mas o importante aqui é observar, ou seja, tem direito à educação. E vamos ver quais são esses elementos essenciais. Primeiro ponto, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso aqui é um princípio elementar, como se fosse inalienável. Esse princípio aqui, essa garantia de direito, é discutido em vários tratados, convenções. Segundo, inciso 2º do artigo 53, direito de ser respeitados por seus educadores.
direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. A princípio, esse inciso 3, se fosse colocado em outro dispositivo, ficaria meio estranho. Mas lembrando que o ECA está tratando de direitos, né, principalmente quando as crianças são cometidas, quando esses direitos são violados. Portanto, tem um direito à contestação. Inciso 4º, direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima da residência. Esse é um princípio também constitucional e também está estabelecido na Lei 9394/96, que é a nossa atual LDB. Portanto, esse artigo no Estatuto do ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele teve nova redação, ou seja, em 2019, uma redação recente, uma modificação recente, ou seja, uma inserção bem recente. Acesso, ou seja, o artigo 5º teve nova redação. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, agora vamos para a inserção, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo do ensino da educação básica. Portanto, uma inclusão super interessante e comprova mais ainda, efetiva de forma precisa esse direito. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Esse parágrafo único trata da relação da escola na construção do seu projeto pedagógico, da sua proposta pedagógica, ou seja, aumentar e estreitar cada vez mais a relação escola-sociedade. Artigo 53A também foi incluído recentemente em 2019. É apenas um acréscimo, uma inclusão, um adendo. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso e dependências de drogas ilícitas. É uma preocupação bem recente, haja vista que a escola está sendo acometida por uma série de violência, inclusive foi uma das temáticas discutidas por nós e por vocês, que é objeto do concurso. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Vamos ver quais são esses deveres. Quando se fala isso daqui, é bom lembrar, nós estamos falando ao poder público e não ao Estado como instância. Portanto, quais são esses deveres assegurados à criança e adolescente por parte do poder público? Inciso 1. Primeiro dever, o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria, também um princípio elencado na nossa LDB, destinados principalmente às crianças que perderam acesso e não deram continuidade aos seus estudos, também uma temática que nós discutimos quando falamos sobre a evasão, como sendo uma das temáticas da contemporaneidade, ou seja, no contexto atual. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Só um adendo aqui, professores, para que não haja confusão, se você se reportar a LDB, esse inciso aqui, ele foi revogado. Mas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele permanece. Portanto, pode haver uma confusão, né? Você lendo o ECA e, ao mesmo tempo, ler a LDB, você não vai encontrar esse inciso. Portanto, ele permanece no ECA porque está tratando-se de direitos e deveres que foram retraídos, que foram usurpados historicamente. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Outra colocação importante com relação à terminologia, ou seja, atendimento educacional especializado aos portadores.
a terminologia mudou há muito tempo, significa dizer especializado as pessoas com deficiência, ou seja, os adolescentes e crianças com deficiência. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Foi uma redação de 2016, até porque nós estamos tratando que essa modificação verificada na própria LDB, quando diminuiu a obrigatoriedade, passando de 5 para 4 anos, ou seja, a extensão da educação básica de 4 até os 17 anos. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, assegurando a capacidade de cada um. Também um princípio bem básico, bem elementar, verificados tanto na Constituição como na LDB. Inciso 7º. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente ao trabalhador. Nós vamos especificar mais adiante, quando nos tratarmos da questão do adolescente aprendiz, né, na condição de aluno. Inciso 7º, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, ou seja, um direito garantido não só no ECA, mas em outros instrumentos e outros mecanismos legais. Importante ressaltar o parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, ou seja, suplanta, vai além. Quando se fala em direito público subjetivo, sai do alcance da escola e se estende a toda a sociedade. Portanto, todos têm o direito de interferir, convocar e denunciar. Não é uma questão simplesmente educacional, né, como proclama a Constituição e a LDB. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. Também outro mecanismo, outro direito preservado nos mais diversos mecanismos legais. Parágrafo 3º, professores. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Lembrando que em 96 a LDB reforça isso aqui. Agora vamos para o artigo 55. Os pais ou responsável tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. No artigo 56, os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, é importante observar isso aqui, maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de falta injustificada e de evasão escolar, reiteração de faltas não, faltas injustificadas e de evasão escolar, inclusive esgotados os recursos escolares. Significa dizer o quê? Que a escola tem que buscar os meios necessários para que alcance o caráter subjetivo e público da lei. Terceiro, elevados níveis de repetência. É importante ressaltar que esses 3 itens, esses 3 princípios, esses 3 deveres, envolvem aí a participação da escola e não dos professores e a sociedade. Portanto, professores, estamos finalizando essa aula, mas vamos dar continuidade na aula seguinte. Até já!